Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o EQI-R11, fundo de papel relativamente novo aí do nosso mercado, da gestora EQI, se eu não me engano se chama Eu Quero Investir, o nome dessa gestora, né? É uma gestora que não é muito conhecida aí no nosso meio aí, na nossa indústria de fundos imobiliários, tá? Então é um fundo interessante para vocês derem uma olhada aí e para ficar de olho também no que se trata essa gestora, tá pessoal? Como é a primeira vez que a gente fala sobre ele aqui no canal, eu vou dar meio que um overview aí para vocês, mostrar a carteira, no que ele investe, setores, riscos e outras coisas, tá bom? Então fica aí até o final do vídeo, espero que vocês gostem, deixa um like aí pra gente e vamos lá, tá? Fundo pagou aí no último rendimento 7 centavinhos, então lembrando, esse é um fundo base 10 de papel, tá? Tem 11.487 cotistas, então para um fundo de valor patrimonial de 109 milhões de reais, tem já muito cotista, né? Então é impressionante o que o base 10 faz com o número de cotistas dos fundos, né? É um fundo bem pequeno, 109 milhões de reais só, um fundo de papel relativamente bem pequeno, e já tem estudo de cotista, né? 11 milhões, 11 mil e pouquinho. O HREC não tem nem perto disso, né? Então é bem interessante. Temos aí uma taxa de administração de 0,2% ao ano, uma taxa de gestão de 0,8% e não temos taxa de performance, que é um bom sinal para a gente, tá? Somando as duas taxas aqui, nós temos uma taxa fixa aí de 1% ao ano de administração e gestão, tá? Então é um fundo bem baratinho em questão de taxas e não temos taxa de performance, o que é um ótimo sinal para esse fundo, tá? Aí aqui no relatório eles deixam alguns comentários aí sobre o cenário macro de fundos imobiliários, tá? E aqui voltando aqui já pro o que se trata do fundo, eles tiveram algumas movimentações esse mês, compraram aí 5 milhões nesse CRI Terra, 5 milhões nesse CRI Jardim Sul e venderam aqui mais ou menos meio milhão de reais em ALs e M11, que parece que eles ajudaram a ancorar esse fundo, tá? Então não sei do que se trata, tá pessoal? Eu confesso que não sei se eles ancoraram lá e o ALSM ancoraram eles de volta, tá? Vou dar uma pesquisada depois, tá? Engraçado aqui que esse CRI Terra, o HREC vendeu, né, em janeiro, se não me engano, em dezembro ou janeiro. Então o HREC tem uma posição muito grande em CRI Terra lá em carteira, se não me engano tá 30% agora. E o EQIR comprou aqui 5 milhões, né? Então só uma coincidência aí entre fundos imobiliários, tá? Temos aqui nenhum centavo um décimo de um centavo de reserva, né? Então é muito pouco que o fundo tem hoje, se não me engano tá aí na casa de, é isso mesmo, 9 mil reais, né? Então enfim, não dá nem para considerar isso como reserva. E eles também deixaram claro aqui que foi possível observar uma queda na distribuição nesse mês, tá? Que eles geralmente estavam distribuindo entre 10 e 11 centavos. E deixaram aqui dois principais motivos para isso, tá? Então achei legal a posição aqui da gestora de deixar um motivo do porquê o rendimento ter caído, porque alguns cotistas podem não ter entendido ainda, tá? Então a gente coloca ali que 90% da carteira do fundo está indexado a IPCA. Então como o IPCA veio um pouco mais baixo aí no último semestre, é normal que o rendimento caia um pouquinho mesmo, né? Então, o próximo rendimento já deve dar uma melhorada, porque vai pegar os IPCAs aí de dezembro, janeiro, né? Que já vai ser um pouco maior. E eles também colocaram aqui que houve um acrú relevante de correção monetária em ativos que estavam em fase de carência de amortização. Ou seja, alguns ativos por conta de correção monetária desvalorizaram, etc, tá? Então, isso tudo impacta no rendimento do fundo. Achei legal a posição aí da gestora de deixar pra gente aqui o motivo do rendimento um pouco menor, tá? Aí aqui nesse gráfico eles destrincham mais ou menos a composição aí do rendimento, né, nesse mês de janeiro, tá? Então eles tiveram aí um total de receita de CRI de 7 centavos. Aí tiveram aí uma receita de alocação em fundos imobiliários de, cara, nenhum centavo, né? Então é muito pouco, porque eles têm pouco fundo imobiliário hoje em carteira, então isso aqui deve ter sido só de rendimentos que eles receberam. Aí o caixa rendeu um centavinho, né? E tiveram aí despesa 1 centavo também. Uma despesa que meio que só cobriu o que o caixa rendeu ali, né? Legal, né? E usaram também aí quase nada de reserva, né? 0,0001 de reserva, que chegou a esse 0,075, tá? Então, 7 centavos e meio, assim, mais ou menos, deixando claro aqui pra vocês, tá? Então, legal, né? Poderia ter um pouco mais de detalhe, mas já é legal que tem esse gráfico aqui pra gente entender, tá? Aqui falando de DRE, é uma DRE daquelas um pouco antiga, né? Bem confusa, os dados, os números, tudo um em cima do outro, a gente fica meio perdido. Mas dá pra gente entender mais ou menos aqui algumas coisas. Ele deixa aqui pra gente destrinchar as receitas, né? Então ele deixa aqui receita de juros, receita de correção monetária, receita adivinha de alocação em fundos imobiliários, receita de aplicações financeiras, despesas operacionais e outras despesas, tá? Eu acho que despesas poderiam estar um pouco mais detalhadas, assim como estão as receitas aqui em cima, né? Pra gente saber se tem algum tipo de alavancagem no fundo, a gente não sabe se tem, eu acho que não, porque eles não deixaram nada claro aqui no relatório, mas quanto que foi que eles pagaram porque venderam algum fundo imobiliário com prejuízo ou algo do tipo, sabe?
Então eu acho que deveria ter um pouco mais de detalhe aqui pra gente, tá? Lembrando que receita de correção monetária que ele está usando todos os meses, ó, que a gente consegue ver aqui, é considerado não recorrente para um fundo de CRI, tá, pessoal? Porque esse é o momento que todos os fundos de CRI mais ou menos estão tendo receita de correção monetária, porque o NTNB está subindo ou caindo, né? Então, por conta dessa variação, eles acabam tendo muita correção monetária, que nem a gente costuma ver lá no HREC também, mas isso é algo que não vai ter para sempre, né? Se, por exemplo, se a inflação começar a vir muito baixa, pode ser que o fundo tenha que zerar toda essa reserva de correção monetária e ele não consiga mais distribuir pra gente e tal. Então não é para contar com isso aqui, tá, pessoal? Pelo menos não esses 300 e poucos mil reais aqui por mês, nem 100 e pouco, tá? Não é para contar com isso aqui, é considerado não recorrente em outros fundos aí também, tá? E receita de juros, que é o que importa pra gente, ele vem subindo aí de alguns meses pra cá, né? Por conta da inflação começando a subir. Olha como é que era bem mais baixo quando a inflação estava mais baixa, tá? Vamos acompanhar aí se o fundo vai voltar a pagar aqueles 10, 11 centavos. Acredito que com a inflação mais alta deva voltar a pagar sim, tá, pessoal? E tivemos aqui 109 mil reais de despesa, que representou 11% da receita do fundo nesse mês, tá? Se você somar tudo aqui e dividir aqui por esse valor aqui, você vai chegar em mais ou menos em 11% aí de despesa, tá? Dentro do padrão aí do mercado de despesa de 11%, entre 10 e 15%, que é mais ou menos a média aí do mercado, tá? A liquidez aqui diária do fundo nesse mês de janeiro foi de 240 mil reais, muito acima do que a gente costumou ver aí nos últimos meses, né? A última vez que deu um pico assim de 200 e poucos mil foi em agosto de 2023, mas agora em janeiro 240 mil reais. Eu sempre falo para vocês, procurem fundos que estão mais ou menos aí com 1 milhão de reais de liquidez média diária, para você entrar e sair tranquilamente, tá? Então, esse fundo aqui, mesmo sendo base 10, pode ser que você tenha algum probleminha aí para entrar e sair dele, tá? Mas, enfim, eu acho que é um fundo que está crescendo bastante, a liquidez já deve melhorar ali em breve, tá? Aqui falando de carteira rapidamente do fundo, é uma carteira bem pequena, como vocês podem ver, ó. Alguns CRIs e uma única posição aqui em VRTM, tá? Então, VRTM, que é o fundo lá, multi-estratégia da Fator Veritas, lá do mesmo pessoal lá do VRTA e etc. Provavelmente o fundo ajudou a ancorar aqui a emissão, que foi a IPO desse fundo, né? Na verdade, nem foi a emissão. Que nem foi lá do ALZM, que eles acabaram de vender aqui esse mês. Então pode ser que eles comecem a vender isso aqui também, tá? Mas se eu não me engano, esse fundo aqui não tem muita liquidez, então vai ser um pouco mais difícil, tá? Tem uma alocação de 5 milhões e 300, tá? Então bota aí um mês que eles vão ter que levar para vender isso aqui, tá? Voltando aqui rapidamente na carteira de CRIs, temos algumas posições aqui muito concentradas sim, então essa parte aqui em vermelho são posições que a gente considera concentradas, tá? Acima de 4,5% do PL a gente já começa a considerar como concentração. E são essas operações aí que a gente tem, né? Habitat, Lotus, Citylog, Varginha, Brasol, Jardim Sul, etc. Então tem vários setores, né? 2 de construção, que é um setor que eu não sei exatamente o que eles quiseram dizer com construção, mas eu imagino que seja residencial que ainda esteja em obra, né? Então é um setor que tem um certo risco, né? Da obra dar problema, a obra ser embargada pela prefeitura, ou a incorporadora falir, né? A construtora falir, etc. Enfim, é uma obra que é um tipo de ativo que tem vários riscos. E imagina, eles emprestam dinheiro para uma construtora que era considerado boa, né? Aí eles começam a levantar o prédio, 40% da obra a construtora fale e o fundo tem que pegar aquele ativo ali como garantia e finalizar a obra. Então tem que colocar mais dinheiro, injetar mais grana para finalizar a obra e tal. Então é um tipo de setor um pouco arriscado, tá, pessoal? Tem que ficar de olho. E temos aqui também loteamento, varejo, etc. A gente vai falar sobre os setores ali embaixo, tá? Então é tomar cuidado aí com essas concentrações aqui que não são tão grandes assim, mas que são consideradas concentrações, e com esse setor de construção também, tá, pessoal? Não tem nenhum nome aqui conhecido, tá? Tirando essa Vimo aqui, que se eu não me engano já deu problema em alguns outros fundos. Não, desculpa, foi a WAM, né? Enfim, é isso aí que a gente tem, tá, pessoal? Aí temos essa posição aqui em VRTM, que é muito grande, na minha opinião, quase 5% do PL do fundo. É para vender isso aqui, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não é para esse fundo ter a posição num fundo multi-estratégia novo. Enfim, não acho justo ter isso aqui. Provavelmente foi a ancoragem que eles participaram aí. Eles ancoraram o VRTM ancoraram eles na emissão aí, que teve uma emissão recentemente. Então deve ter sido isso, tá? Aí falando aqui de distribuição geográfica, 40% no estado de São Paulo. E depois aí espalhado em vários outros estados. Legal, né? Essa distribuição geográfica aí. Tem bastante coisa em São Paulo, mas também tem coisas aí em outros estados. Aqui falando da carteira, indexador. 90% da carteira está em IPCA mais 8 e pouquinho, né? Então é um fundo mais pegado para a inflação. E 10% a CDI mais 4, tá, pessoal? Então lembrando lá que a taxa de administração e gestão do fundo somada dá 1%. E aqui ele tá remunerando a IPCA mais 8. Então
tira aí 1%, ele vai estar remunerando, grosseiramente falando, conta de padaria, tá? IPCA mais 7,61, mais ou menos, tá? Então é esse mais ou menos o carrego aí que você vai ter nesse fundo. Aí aqui como é que tá a alocação por ativo, 90% da carteira tá em CRI, que na minha opinião é o limite ali do que um fundo de papel tem que ter, tá? O mínimo, né? Temos 5% aí em FIs, que eu imagino que deva diminuir, porque, né, 5% em um fundo imobiliário só, deve diminuir aí nos próximos meses. E temos aí 6% em caixa, tá? Que é um caixa até considerado grande, tá? Então vamos ver aí se o fundo vai usar esse caixa de 6% para usar como reserva de oportunidade, ou se eles vão alocar em outras coisas, né? Vamos acompanhar aí, tá, pessoal? Aqui os setores da carteira do fundo, essas cores aqui são horríveis, cara. Eu confesso que eu fiquei olhando um tempão aqui pra esse negócio aqui, pra eu tentar identificar as cores. Aí eu tenho que ficar aumentando a claridade do computador aqui, etc. Pô, por que eles não colocam as cores diferentes, né? Essas cores aqui meio que confundem muita gente. Mas enfim, vamos lá. 25% do fundo está alocado no setor de construção, 15% energia, 13% varejo, né? Então deixa eu até colocar aqui esse alerta aqui em construção também. Todos esses setores que estão com esse alertinho aqui, ó, é porque são setores que eu considero um pouco mais arriscados, tá? Que puxa o fundo mais para um high yield, talvez para um middle risk, né? Não chega a ser high yield esse fundo não, mas para um middle risk pelo menos, tá? Então, construção um setor um pouco arriscado por aqueles motivos aí que a gente falou, de obras, etc, né? Que a obra pode estar errado. Energia é um setor legal. Varejo é um setor também arriscado, né? Muitas empresas falindo aí, etc. Logística, um setor legal também, né? Tem boas garantias. Loteamento também é considerado um setor de middle risk para high yield, né? Porque, enfim, é uma obra que pode não vender bem, etc. São ativos que não estão em localizações muito boas, né? Então acontece ser um pouco do middle também, tá? Aí depois a gente tem aí shopping, saúde, indústria, laje corporativo e pulverizado também, tá? Enfim, setores bem diversificados aqui na carteira. Pouquinho puxado para construção, mas não é tão arriscado assim não, tá? Aí aqui ele dota aqui um breve detalhe aí das operações do fundo, né? Então ele coloca essa operação OP, tá IPCA mais 7 pouquinho, né? E bota aqui um breve resumo da operação. Eu acho que faltou imagens aqui, né? Pra gente ver umas fotos, etc e tal. Eu acho que ficou um pouco pobre em relação a isso, mas é melhor ter do que não ter, né? Então tem isso aí. Gente, no mais era isso. Espero que vocês tenham gostado aí do fundo. Vai sair vídeo aqui no próximo relatório, tá? Então assim que sair o próximo relatório mês que vem, eu solto o vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo também. Se inscreve aí no canal, dá um like, vire membro para ter acesso a vídeos exclusivos, tá bom? É isso, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui!